Imagine o seguinte cenário: uma palavra áspera, uma frase dita de raspão, um comentário que parece escapar ao vento, mas que por dentro ecoa como um trovão. O que faz essa palavra ferir tanto e por que ela se fixa na nossa mente por dias, meses, às vezes anos, enquanto o elogio mais doce se dispersa como névoa ao sol da manhã? A resposta está no funcionamento profundo do nosso cérebro, na herança evolutiva que carregamos e numa inclinação cognitiva chamada viés da negatividade, negativity bias. Desde os primórdios da humanidade, nossos ancestrais enfrentavam predadores, desastres naturais, terreno traiçoeiro. Sobreviver significava escutar o sussurro que anunciava perigo, registrar o cheiro que alertava o fogo, perceber o olhar que dizia traição. Nesse contexto, era mais útil para o cérebro fixar o dano do que o agrado. Quem não lembrasse da pedra no caminho, talvez tropeçasse 2 vezes. Essa lógica de sobrevivência moldou neurônios, sinapses, ciclos de atenção. Hoje, ainda que raramente enfrentemos tigres, o sistema permanece. O que dói vira sinal de alerta interno e permanece. Pesquisas revelam que o viés da negatividade não é apenas uma metáfora. Estudos mostram que crianças desde os 12 meses de idade exibem essa preferência por estímulos negativos, mesmo que de intensidade igual aos positivos. Em termos cuidadosos, nossos cérebros tendem a dar mais peso ao que fere, ao que ameaça, ao que exige atenção. E essa atenção se transforma em memória com mais força. O cérebro, aliás, registra estímulos negativos com mais clareza e, numa analogia, guarda em HD, enquanto os elogios muitas vezes ficam em cache temporário. Quando discutimos insultos, críticas ou ofensas, estamos falando de estímulos que ativam não apenas nosso ego, mas estruturas neurológicas, como a memória emocional, o amígdala cerebral e o hipocampo, e que, justamente por estarem associados a risco, ao erro, ao dano, promovem ligações mais fortes, consolidam melhor, ficam mais duráveis. Estudos de memória mostram que estímulos negativos tendem a ser lembrados com mais detalhes e por mais tempo do que estímulos positivos ou neutros. Aqui vai um dado impressionante. Num experimento de reconhecimento de palavras emocionais, os estímulos com valência negativa foram mais frequentemente reconhecidos como estudados ou previamente vistos do que palavras positivas ou neutras, inclusive quando não haviam sido realmente apresentadas antes. Essa falsificação de memória para o negativo demonstra o poder do viés. O cérebro, ao perceber tema negativo, tende a ativar com mais facilidade lembranças associadas, como se dissesse atenção, perigo, memorize. Esse mecanismo é adaptativo. Ele permitia ao homem das cavernas lembrar rapidamente: aquele som atrás da árvore foi predador, aquele fogo crepitou antes da queda, aquele olhar trouxe traição. Hoje a traição pode ser verbal, o predador uma crítica, o dano uma ofensa. Mas o mecanismo interno se repete. Em síntese, o cérebro privilegia o negativo para sobreviver e por isso insultos são como cicatrizes mentais que se renovam. Mas por que então elogios desaparecem tão rápido? Porque elogiar não ativava o modo risco-alerta. Elogio indicava estabilidade, cooperação, bem-estar. Desde o ponto de vista evolutivo, memorizar elogios não trazia tanto ganho imediato quanto memorizar o erro ou o perigo. O agrado existia como recompensa, mas não como alerta. Assim, elogios tendem a passar como brisa leve, enquanto palavras ferinas fixam-se como rocha na mente. E o que isso significa para nós, hoje, no cotidiano? Primeiro, entender que quando você lembra de algo que alguém disse contra você, ou de um insulto que parece não querer ir embora, não é fraqueza, é neurobiologia. Você está dentro de um sistema de alerta interno que funciona, mesmo que injustamente. Segundo, reconhecer esse padrão abre uma porta. Podemos treinar o cérebro para dar mais valor aos elogios, às palavras que edificam, e para não dar tanto poder às palavras que ferem. Podemos converter esse sistema em algo que liberte. Como?
Aqui vão sugestões práticas, embasadas pelo entendimento científico e pela perspectiva de autotransformação. Registro consciente de elogios. Anotar por 5 minutos ao final do dia o que alguém disse de bom sobre você, o que você fez de bem. Essa prática cria contramemórias positivas que podem compensar o desequilíbrio do viés. Reinterpretação de críticas. Ao ouvir uma palavra que machuca, tratar como uma pista. O que esse comentário está me dizendo? Em vez de deixá-la fixar como erro imutável. Isso ativa a parte do cérebro que reavalia e redefine. Exposição repetida ao positivo. Quanto mais você expõe sua mente ao elogio, à gratidão, à palavra construtiva, mais fácil é criar sinapses que suportem essas memórias. Graças à plasticidade neural, você treina o cérebro para lembrar valiosas impressões positivas. Silenciar o replay mental do negativo. Quando a mente revisita a ofensa em loop, traz-se consciência. Este pensamento está me levando para o ciclo de dor. Respirar fundo, nomear o padrão, deslocar o foco para algo edificante. Compartilhar e expressar a gratidão. Dizer obrigado, escrever você fez bem, reconhecer o outro. Isso não apenas fortalece a lembrança positiva, como adiciona impacto social e emocional que ajuda a fixar. Ao entender que insultos e críticas têm poder no cérebro porque foram desenhados para ter, encontramos também a liberdade de não permitir que esse poder seja absoluto. Podemos acolher o fato de que o negativo ficou gravado, mas também afirmar que não seremos reféns dele. Podemos escolher treinar a memória emocional para olhar mais para o que edifica, valoriza e liberta. Para encerrar, refletindo. Imagine que sua mente é como uma biblioteca com estantes abundantes. No passado, ela escolheu colocar o volume do perigo nas prateleiras de frente, enquanto o livro do elogio foi colocado no alto, empoeirado. Você hoje tem a oportunidade de reorganizar essa biblioteca, puxar o livro do elogio à altura dos olhos, abri-lo com frequência, permitir que ele seja lido, relido, lembrado. Entender que o insulto foi marcado porque merecia atenção ancestral, mas que você agora tem o poder de escolher onde vai morar sua recordação emocional. A memória pode se tornar justa, o cérebro pode se tornar amigo. A palavra, que antes feriu, pode sim perder o controle que tinha sobre você. Espero que este vídeo tenha ajudado a iluminar caminhos e derrubar algumas barreiras internas. Se fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo.